Olá, eu sou a professora Dani Amati do curso de Design da UFAL e esse vídeo faz parte da disciplina de Projeto Gráfico 1, onde trabalhamos sistema de identidade visual. E o nosso encontro de hoje é para falar de um processo lá do comecinho, quando a gente atribui nome às empresas com as quais a gente trabalha. Bora lá, eu vou dividir minha tela com vocês. Esse processo é o processo de naming. É como a gente chama todo o trabalho em direção de nomear alguma coisa, uma empresa, um negócio, um produto, uma coleção. E a gente precisa entender que quando a gente comunica a respeito de uma marca ou de um produto, a gente trabalha na direção da construção de uma identidade, usando palavras, cheiros, o visual, e o nome acaba sendo extremamente importante porque é a parte mais durável da marca. É aquilo pelo qual ela começa a trabalhar, a ser conhecida, e é uma das coisas que a gente pode registrar enquanto propriedade intelectual. No design, não necessariamente criar o nome da empresa para a qual vamos trabalhar com uma identidade visual é um processo muito comum, mas tem se tornado cada dia uma demanda mais necessária, já que os pequenos negócios acabam contratando serviços de um designer e não contam com um departamento de marketing para cuidar desse processo de construção da marca. Então, o que a gente vai ver aqui hoje são ferramentas, o trilhar de um caminho na direção da construção de um nome que funcione para o negócio, que atenda ao público-alvo e que de alguma maneira agregue a identidade da marca. Para a gente entender isso, tem alguns conceitos com os quais a gente precisa lidar, e o primeiro deles é o que a gente chama de deslocamento semântico. O que isso significa? As palavras originalmente têm um significado dicionarizado e por vezes elas são adotadas por uma marca. Por exemplo, a empresa aérea Gol e o Gol, carro da Volkswagen, eles usam uma expressão que é relativa a uma das maiores paixões do brasileiro, que é o futebol. Mas, vamos lá, você nunca vai lembrar do Pelé quando você embarca num avião, concorda? Por quê? Porque houve esse deslocamento semântico. Da mesma maneira que a trajetória da marca ela constrói para a gente esse novo significado. Você não vai associar uma má experiência ao futebol ou a um voo com carro, ou má experiência com carro com um voo, apesar de a gente chamar pelo mesmo nome, porque houve esse deslocamento semântico da palavra. A gente precisa entender que esse deslocamento semântico, às vezes, separa a gente do significado. A marca arisco, se a gente pegar o significado dicionarizado, ela não tem muito a ver com maionese e ketchup. Ao mesmo tempo, a gente tem outras marcas que, às vezes, o trabalho delas de construção da sua identidade é tão forte que muitas pessoas nem sabem de onde veio o nome. Nike, por exemplo, é uma empresa que, em sua marca, tem como representação a deusa da vitória. E esse significado, ele não se conecta, por exemplo, com o nome da marca. Então, quando você escuta Nike, quando você vê o símbolo, você não liga isso com a Grécia clássica, por quê? Porque já houve um trabalho de identidade dessa marca que vai nos proporcionando esse deslocamento entre o significado original e o significado que é adotado pela marca. Então, a gente precisa também, às vezes, lembrar que é um processo de investimento para que esse deslocamento semântico exista. Então, às vezes, a gente não consegue acompanhar a genialidade do cliente, entendeu? Por exemplo, você concorda comigo que no mundo fitness, uma coisa que a gente não quer, a gente quer geralmente é perder peso e não somar calorias. Então, o que você acha de uma marca fitness chamada Soma? Parece que não é exatamente aquilo que eu quero comunicar, né? Ah, tá, Dani, vai lá, mas é original. Será que é mesmo original? Acontece que mesmo que a gente originalmente na Soma tenha alguma construção aí que eu, que não sou fitness, não consigo atingir, não houve um trabalho de divulgação dessa marca que permitisse associar Soma a fitness, apesar de que provavelmente alguma piada interna que eu não estou entendendo, porque né, esse tanto de marca deve fazer sentido para alguém. Uma outra marca que sofre um deslocamento semântico é o Veja. Geralmente você não quer ver a sujeira, mas mesmo assim o nome pegou, é um produto de limpeza, você chama de Veja, mas assim, você não conecta muito o Veja com o Veja e nem o Veja com a Veja. Então, isso significa que quando adotamos um nome de marca, existe um trabalho para a construção daquele nome associado a um produto.
E para isso a gente pode trabalhar com isso que a gente acabou de ver, que é o deslocamento semântico. Tá, mas vamos falar do processo de verdade. Tem algumas coisas que a gente tem que pensar para a construção desse nome. O ideal é que ele seja único, pelo menos naquele nicho de mercado, que seja de fácil uso, fácil de pronunciar, fácil de falar, não abrir muitas margens a leituras diferentes. Se vocês pensarem, por exemplo, em marcas que são internacionalizadas. Aqui no Brasil a gente fala Leroy Merlin. E na verdade o nome francês é Leroy, eu acho. A gente tem outras marcas, a Levi's. Quem nunca quis uma calça jeans Levi's? Não existe Levi's nos Estados Unidos. A pronúncia é completamente diferente. Então, se você dá uma googada aí, passar no YouTube pelos vídeos, você tem uma série de professores de língua te ensinando a falar o nome de marcas como elas são pronunciadas originalmente. E aí elas chegam no Brasil, a gente dá aquela brasileirada bonitinha, mas mesmo assim existem momentos que a gente não sabe se a marca diz do jeito A ou do jeito B, e isso pode dificultar no processo de inserção da marca no mercado. Então é importante a gente pensar no uso fácil. Uma marca muito famosa é a Kodak, ou era, né? Porque hoje vocês nem sabem mais o que é fotografia analógica. Mas enfim, a Kodak é uma marca de filme, uma das primeiras marcas de filme do mundo, e o nome Kodak contam que na criação do nome, uma das coisas que foi levada em consideração era que Kodak se pronunciasse sempre do mesmo jeito em qualquer língua. Então, a gente precisa entender esse processo linguístico, por isso que às vezes a equipe que constrói um naming, ela tem que ser multidisciplinar. Na verdade, seria o ideal, né? Justamente para que a gente possa entender essas nuances linguísticas. Outra coisa interessante na escolha de um nome é implicar o benefício e a qualidade da proposta. Lembra que a gente estava falando do deslocamento semântico, que ele tem uma necessidade de um trabalho de inserção da marca no mercado? Isso custa grana, e grana alta. E nem sempre a sua empresa vai ter aquela grana alta. Então, às vezes é importante que a gente seja um pouquinho mais simples, trabalhe mais com senso comum quando a gente está trabalhando com uma empresa que não tem esse capital para investir na inserção de uma nova marca. Teve há uns 10 anos atrás uma marca de caminhonetes que chegou no Brasil, eu não lembro se ela era chinesa ou coreana, e se não me engano o nome dela era Shana. E aí imagina isso no Brasil, o trabalho que deu para a equipe de marketing fugir das associações pejorativas, não é verdade? Outra coisa que é importante é manifestar a personalidade da marca. A gente viu em aulas anteriores, e tem aqui no vídeo, um vídeo de uma pílula que a gente fez para o LED sobre identidade visual, onde a gente fala como é que é mais ou menos essa construção de marca, onde a gente fala que a construção de uma marca é a construção de uma personalidade, de um jeito que ela quer se comunicar. Então, se você tem uma marca mais séria, o nome tem que ser mais sério. Se você trabalha com um público mais jovem, essa marca tem que fazer sentido dentro daquele público. Então, o nome tem que manifestar essa personalidade também. É importante gerar simpatia com o público, tem que se opor à concorrência e evitar aqueles significados pejorativos ou associações muito restritivas. Dificilmente um nome vai conseguir fazer tudo isso dessa lista. Então, o ideal é que você escolha 2, 3 funções estourando aí para você trabalhar na direção desse nome. Dificilmente você vai conseguir mais do que isso. E é importante a gente entender que quando você tem um foco, por exemplo, meu desejo é que o nome da marca seja único. A pesquisa vai nessa direção. Ser único, de ser fácil uso, talvez eu não consiga, mas se forem as minhas 2 intenções, é a direção que eu tenho que ir na construção do que eu estou fazendo. Então, esse desenvolvimento de name, ele também precisa de um foco. Tá, como é que vai ser esse processo? A primeira coisa que a gente precisa entender são 2 processos. Existe uma colocação dentro do processo de brand, ou ela vai estar apenas no design gráfico. O design gráfico, vocês já conhecem um pouco, mas o que é esse brand? Enquanto uma marca é aquele conjunto de variáveis que transmite uma determinada sensação aos consumidores a partir dos 5 sentidos humanos. Branding é a gestão dessa marca. É como ela será apresentada ao público a fim de fazer com que ela seja lembrada. Então, no design gráfico, é comum que a gente trabalhe a visualidade da coisa. No branding, você trabalha o gerenciamento de todas essas sensações que a marca vai construir para você.
tem no canal da professora Juliana Normando uma série de vídeos falando sobre marca que fala no sentido comunicacional e até gerencial dessa marca uma série de aspectos. Se eu fosse você, eu corria lá. E se você é aluno da disciplina de Projeto Gráfico 1, isso faz parte das atividades assíncronas que você tem que desenvolver, hein? Bom, esse gerenciamento de marca, ele vai trabalhar, por exemplo, com o posicionamento que a marca tem. Lembra a história da personalidade da marca? É aí que ela entra. Então, você tem que ver como é que essa marca vai se colocar para os seus consumidores. E aí, a estratégia que é formada ali, ela não vai pensar apenas na identidade visual, apenas na embalagem. Ela vai traçar uma estratégia onde a visualidade, o design gráfico faz parte do processo, mas ele não necessariamente é o principal. Então, o brand ele vai ser compreendido de uma maneira um pouco mais ampla. Então, você precisa entender visibilidade, canais midiáticos, presença digital, discurso, identidade de marca nesse sentido mais comunicacional e, é claro, a identidade visual. Então, a gente vai ter todo esse gerenciamento de marca, nos balizando, nos dando pistas de o que essa empresa quer ser. Sabendo o que ela quer ser, a gente começa o processo de criar o nome dessa empresa. E aqui a gente tem uma série de nomes, de ferramentas e de técnicas para que a gente chegue no nome ideal. Então, a gente precisa entender o nicho de mercado, a gente precisa entender qual é o cliente dessa empresa para quem eu estou trabalhando, entender que existe um usuário e existe um consumidor e pensar no contexto da marca. Bom, a gente tem algumas ferramentas que são muito comuns no design gráfico. Mapa mental, brainstorm, são coisas que a gente está mais acostumado a fazer. E aí, geralmente, isso vai estar isso a gente pode até receber pronto do departamento de marketing, nos mostrando qual é a direção, ou a gente pode, no caso de clientes menores, ajudar a construir essa identidade de marca. Então, é aquela fase onde você vai fazer um diagnóstico da situação da marca. Você pode chamar de diagnóstico, você pode chamar de problematização, você pode chamar de contexto de marca. Cada metodologia vai chamar essa fase, onde a gente investiga o nosso objeto, seu público, os interesses, o que a gente quer dele, de um jeito. Mas o interessante é você conseguir dissecar essa marca. Aí, a gente tem algumas diretrizes para trabalhar. Essa ferramenta, ela propõe conseguir um bom número de conceitos associados àquela marca. E ela se divide em 4 categorias. Como o cliente se vê, associações abstratas, e essas associações, elas podem ter origens diferentes, elas podem trabalhar com 5 sentidos, com sensações, com perfil de público. A gente tem uma lista de conceitos relativos ao negócio, e aí a gente pode também fazer uma pesquisa sobre palavras estrangeiras, gírias, apelidos, nomes relativos ao negócio, sinônimos, coisas desse sentido. Vamos exemplificar para ficar mais fácil? Se a gente tiver que criar um nome para um bar dançante, então o que a gente vai ter? Como é que o cliente se vê? Para o bar dançante, que eu fiz a problematização lá atrás, o cliente é ousado, divertido e jovem. Que associações abstratas eu consigo fazer? Elvis Presley, barra, Babilônia, paladar, alegria, descontração, euforia, fumaça, ilusão, luzes, croma. Como é que é o negócio? Central, Ponta Verde, que é um bairro aqui de Maceió, bebidas exóticas, 3 ambientes, boa música, diversão com amigos, paquera, balada, noite agitada, noite é uma criança. E para os estrangeirismos e para os apelidos, a gente tem dance, movie, boteco, izakaya, que é uma maneira de você falar balada, pub, salão, taberna. Só aí a gente tem uma série de possibilidades para a gente ir na direção de um nome. Bom, agora que a gente já tem os pontos de partida, que a gente conseguiu lá nas técnicas, ou de diretrizes, ou de brainstorming, ou de mapa mental, a gente vai aplicar algumas técnicas que são específicas para a construção de um nome marcante. Então, o ideal é que você vá experimentando até que você chegue em uma ou mais opções para você avaliar qual será a melhor para ser utilizada naquele negócio com o qual você está trabalhando. Bom, uma das técnicas é a aglutinação. Normalmente, ela mistura 2 palavras, 2 fonemas ou 2 radicais. Aqui a gente tem uns exemplos de marcas que trabalham a partir da aglutinação desses nomes. Por exemplo, a Microsoft é uma junção de microcomputer e software.
virou Microsoft. A Jontex, por exemplo, é uma junção das iniciais sem a letra H da palavra Johnson, que é a fabricante, e as 3 últimas letras da palavra latex, que é o principal material do produto. A Petrobras, por exemplo, é uma junção de petróleo e Brasil. Toshiba tem a junção no nome dos 2 fundadores da empresa. A CIA são as iniciais de Clement e Auguste, que são os irmãos e sócios fundadores, e a Solan é a associação dos fonemas da lã de aço. Outra técnica que a gente pode utilizar é a técnica da descrição. Quer dizer que a gente vai definir, descrever exatamente o que é o negócio. Burger King, que é o rei do hambúrguer, Quero Coco, Airbus, Facebook, são alguns exemplos de marca que usam descrição como a técnica para você gerar um nome. Por exemplo, a Tokstok, ela tem toque, design arrojado e estoque, que é a disponibilidade desses móveis para retirada imediata. Lembra do deslocamento semântico? Você continua sabendo o que é Tokstok, mesmo sem saber o significado dessas 2 palavrinhas. E repara que você consegue, enquanto consumidor da marca, ou pessoa que conhece a marca Tokstok, entender que lá você tem objetos de design que você pode, e que eles são de retirada imediata. E você nem sabia que esse era o significado exato. A Pepsi é uma descrição, porque os componentes da bebida são pepsina e extrato de noz de cola. Já a Bombril é a junção da premissa da marca, que é um brilho bom. Um outro jeito da gente construir nome é a partir da técnica de aliteração. Geralmente ela gera nomes divertidos, fáceis de falar, usam rimas. É o caso da marca Lilica Replica e do Google. O Google é um termo matemático que ele é utilizado para expressar o número 1, seguido de 100 zeros, Google. É um jeito de você construir uma marca bastante sonora, gostosa de ouvir e que ela geralmente tem uma boa fixação. Um outro jeito de você construir nomes, uma outra técnica, é a técnica da apropriação. Ela usa a palavra de um contexto em outro contexto. A gente tem, por exemplo, a Subway, que ela é a junção do Pit Submarines com as instalações próximas às estações de metrô. Então, a gente tem o sub, do submarine, e o way, que é uma maneira ou jeito. E ainda a sonoridade da palavra ainda lembra a palavra metrô. Crocs é a abreviatura da palavra crocodile, né, que é crocodilo em inglês, e faz uma alusão a animais fortes e resistentes que não contam com nenhum predador natural, que é basicamente o caso da Crocs, né, eu acho que aquilo para dissolver na natureza deve ir na base de 1 bilhão de anos. Um outro jeito de você criar nome é a partir de neologismos, é quando você cria uma palavra completamente nova e você atribui um sentido, ou você atribui um novo sentido à palavra já existente. A marca da Fit, por exemplo, ela tem um storytelling, que é quando a marca cria uma narrativa para aquela construção de marca, que você, na real, nunca vai saber se é verdade ou se é inventada, mas eu estou partindo do princípio de que é uma verdade. Fizeram um brainstorm na empresa e todo mundo devia enviar as opções para o Daniel, que era o primeiro estagiário da empresa, que o nome dele era Daniel Fittipaldi, e o e-mail dele era Dani Fit. E aí, chegou no da Fit. E aí a gente entra numa outra questão que o branding traz para a gente também, que é esse storytelling. Muitas marcas hoje em dia, elas investem numa narrativa, numa historinha, num jeito de se apresentar ao mundo que traz um pouco da personalidade dela. Essas histórias, elas sempre ganham um ar de, nossa, você está sabendo um segredo. Nossa, imagina você saber como é que foi criado o nome da Dafit, saber que foi assim, meio que sem querer. Isso ajuda a construir identidade de marca. Claro que a gente está no tempo das desconfianças. Você, nossa, será que a história dessa marca é essa marca mesmo? A gente tem uma série de marcas que recentemente a gente descobriu que as histórias eram apenas invenções. Mas o storytelling faz parte dessa construção de marca e eu acho que é uma técnica boa para que a gente consiga expressar essa personalidade. A gente ajuda nessa construção. Bom, voltando para os neologismos, a gente tem a Perdigão. A empresa nasceu na Vila de Perdizes, cujo apelido era Perdigão, que fica lá em Videira, Santa Catarina. Uma outra técnica que você pode usar para construir um nome é a onomatopeia. Ela vai ser baseada num som próximo do produto ou da proposta da marca. Então, a gente tem o Twitter, a gente tem a Alt, que é uma marca de esparadrapos, de band-aid, né?
Tá vendo como é que nomes pegam? A gente chama paradrapo, curativo, de band-aid, deslocamento semântico bom, hein? Fica na sua cabeça para sempre. A gente tem a Yami e a gente tem a Kabum, que são onomatopeias referentes ao nome das marcas. Uma outra técnica que a gente tem é a que a gente chama de patronal. Ela vai fazer referência a nomes, apelidos dos fundadores ou o local de fundação. Então, o Santander, por exemplo, ele faz referência à cidade costeira de Santander, que fica na Espanha, de onde o banco vem. Chanel é o nome da fundadora, Ford é o nome do fundador. Lembra lá na CIA? A CIA, lembra? Vou voltar aqui para a gente ver. A CIA, ela entra como uma aglutinação, porque ela trabalha apenas com as iniciais. Se o nome da marca fosse Clement e August, ela seria uma marca patronal, que é o que aconteceu, por exemplo, com a HP. A HP, ela tem um nome completo, digamos assim, que foi reduzido para HP para ficar mais fácil de pegar a partir do momento que ela internacionalizou. Então, a gente tem a técnica patronal para também trabalhar como opção de nome. Então, quando você for escolher um nome, você tem que considerar algumas questões. Eu tenho lá as minhas diretrizes, essas diretrizes vão me ajudar com essas diversas técnicas que a gente tem a chegar no nome. E eu preciso entender que existem aspectos relevantes que vão ser determinados como prioritários para a construção dessa marca. A gente trabalha muito com matrizes de avaliação. Então, quando você está lá trabalhando para chegar no nome da marca, você tem certas características que são muito importantes, ou certas questões que precisam ser trabalhadas na marca. Você pode atribuir um peso para cada questão, e aí, a partir disso, quando você gerar as suas propostas de nome, você avalia. Vamos exemplificar. Eu tenho que dar um nome para uma marca, e esse nome tem que ser original, é a coisa mais importante. Então, a originalidade do nome vai valer 5. Esse nome também tem que remeter à cultura indígena. Para remeter à cultura indígena, o peso dele é 3. Ele tem que ser de fácil pronúncia para o público brasileiro, porque vai ser uma marca local. Essa fácil pronúncia para o público brasileiro, ela tem que ter peso 2. Então, cada nome que eu gerei o nome Aupoan, que é uma marca que a gente trabalha nessa disciplina, nesse perfil de 2020.1, mas que a gente já trabalhou. Aupoan é um nome que parece indígena, então vamos dar aí para ele nota 5. É um nome de fácil pronúncia para o brasileiro, mais ou menos, de 1 a 5 dá para a gente dar uns 3. Aí eu tenho um peso para cada uma dessas questões, eu vou gerar um valor. Aí eu avalio uma segunda opção. E assim eu consigo decidir aquela que atende melhor as características ou as propriedades, os aspectos relevantes que eu determinei anteriormente. Ela tem que atender essas diretrizes definidas de alguma maneira, tem que ser distinto, tem que ser breve, tem que ser fácil de pronunciar, fácil de memorizar. E aí, uma coisa que é muito importante, ele tem que estar disponível no INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Lembra que eu falei que no começo que o nome é uma das coisas que a gente pode registrar como propriedade da empresa? Pois bem, na plataforma, na base de dados do INPI, você pode jogar o nome e saber se ele já foi registrado por alguma empresa. Então, quando você registra a propriedade de um nome naquele nicho de negócio, outra pessoa não pode se apropriar desse nome. A Disney mesmo faz muito isso. Todos os nomes de princesa são registrados como propriedade intelectual da Disney. É por isso que a funkeira Pocahontas teve que virar Poca, porque ela não pode usar um nome que já é de propriedade da Disney. Pois bem, outra coisa que é bastante importante quando você escolhe um nome hoje, se ele tem domínio e se ele pode ser associado a redes sociais. Não que eu goste, não que eu tenha resposta para sair desse imbróglio, mas boa parte da comunicação hoje em dia é feita por meio de redes sociais. Seja pelo alcance, seja pela presença do público, seja porque muitas vezes a plataforma é gratuita. Então, quando você tem uma marca que já existe na rede social, ou que para você criar um perfil de Instagram, por exemplo, tem que ter muito ponto, muita troca, muita coisa, isso dificulta a marca pegar. Então, imagina, eu estou vendo lá uma digital influencer qualquer, ou uma pessoa que me diz o seguinte, a marca Dani. Essa roupa é da marca Dani. Se você digitar Dani no Instagram, tem 1 zilhão de possibilidades. Então, a pessoa não conseguiria chegar à marca só porque ouviu o nome.
Então, quando você escolher um nome, dá aquela pesquisada. E outra coisa, domínio de internet. Domínio é uma coisa que os preços variam. Você tem domínios para sites que custam R$ 9,99 e você tem domínios que custam US$ 99.000. Porque quando os nomes são muito fortes, por exemplo, no meu grupo de pesquisa, a sigla é LED, Laboratório de Experimentação e Design. Eu não consigo pagar um LED.com. Um LED.com, a última vez que a gente pesquisou, acho que estava R$ 124.000 por ano, porque é um nome muito forte, entendeu? Então, isso meio que virou um negócio. Teve uma época que as pessoas pensavam em domínios legais, iam lá e compravam e nem criavam um site, ficavam segurando aquele domínio caso alguém quisesse comprar depois. Fizeram isso com o nome da Sasha, filha da Xuxa, lá no início da internet, quando a internet ainda era discada. Pois bem, essa é uma lista de questões que você tem que considerar quando você estiver trabalhando para a escolha de um nome. E é isso que eu tinha para falar para vocês do processo de name. Então, não se esqueçam, a gente tem uma série de técnicas que te levam para a construção do nome. É importante a gente ter clareza na personalidade que esse nome quer retratar. E também é muito importante que a gente pense nos aspectos legais e de construção, evitar associações pejorativas, entender que até o nome pegar eu preciso fazer um trabalho de inserção daquela marca, que a personalidade vai estar expressa ali também naquele nome e pensar no processo de memorização dessas escolhas. Trabalhar o nome de uma empresa pode não ser necessariamente uma atribuição do designer gráfico, mas pode gerar muita ideia para a construção da identidade visual. Tá certo? Era isso que eu tinha para vocês hoje. Obrigado por terem assistido. E você que é aluno de Projeto Gráfico 1, não esquece de comentar aqui embaixo para eu saber que você assistiu e poder te dar a presença. Tchauzinho!